Já sentiste aquela dor nos ombros que parece não passar, mesmo depois de descanso e massagens? Sabias que a tensão crônica nos ombros pode estar ligada a memórias emocionais não resolvidas? O corpo guarda o que a mente tenta esquecer, e nos ombros, esse fardo pode tornar-se visível. Hoje quero falar-te sobre a ligação entre o trauma emocional e as dores nos ombros, o peso invisível que carregamos sem perceber. Da visão científica que explica como o estresse afeta o sistema nervoso e a musculatura, à sabedoria oriental, que vê os ombros como o ponto onde repousam as responsabilidades e emoções reprimidas. Um olhar profundo sobre como o corpo fala quando as palavras ficam presas, e como é possível aliviar essa dor a partir de dentro. O trauma não vive apenas nas suas memórias, mas está enraizado no seu corpo, no seu batimento cardíaco e define a forma como os músculos contraem, inconscientemente. Bessel van der Kolk. O nosso corpo não nos permite apenas mover-nos pelo mundo. O nosso corpo sente, ouve e experimenta tudo o que fazemos nesta vida. Por mais que a sua mente não se lembre de certos eventos que passou, o seu corpo não esquece. O seu corpo não é apenas parte da sua pessoa, ele é a sua pessoa. Numa situação que para nós é potencialmente ameaçadora, ou é por nós interpretado de forma ameaçadora por nos sentirmos subjugados ou descontrolados, o nosso sistema nervoso tenta lutar, fugir ou imobilizar-se para nos salvar da ameaça. O nosso sistema nervoso não é o nosso inimigo, mas é quem nos salva de uma ameaça. Devemos, por isso, tentar escutá-lo e não tentar lutar contra ele. Se não lidarmos com o nosso sistema nervoso depois de uma ameaça, podemos manter-nos num estado de hipervigilância constante que nos mantém na defensiva, mesmo quando a ameaça já tenha acabado há muito tempo. Mas se o corpo é tão importante e faz parte de nós, da nossa pessoa, por que motivo nos desconectamos dele? Se a nossa resposta à ameaça for imobilização, porque somos incapazes de abandonar fisicamente o local, dissociamo-nos frequentemente do nosso corpo. Uma pessoa presa na imobilização pode frequentemente sentir-se perdida, esmagada, pequena e convencida de que a vida é inútil. Conheça agora a história do pequeno Pedro que carregava o mundo nos ombros. Pedro cresceu onde o vento atravessava as frestas das paredes e a fome fazia eco no estômago. A sua casa era humilde, mas o amor dos pais tentava aquecer o frio que o teto gasto já não segurava. Aos 8 anos, quando outras crianças ainda aprendiam a brincar com o tempo, Pedro aprendeu a negociá-lo, trocando a infância por trabalho, ajudando os pais a pôr pão na mesa. Os dias eram longos, feitos de tarefas pesadas e de olhares para um mundo que parecia sempre em guerra. Discussões nas ruas, vizinhos sem esperança, silêncios carregados de medo. Cada briga ou grito que presenciava gravava uma cicatriz invisível no seu corpo. Lembra-se de um dia em que andava sozinho nas ruas e que foi abordado por um grupo de jovens adolescentes que tinham aspecto de criminosos. Pedro foi cercado por este grupo e foi-lhe pedido dinheiro que não tinha. Ameaçaram-no de porrada, caso este não desse aquilo que lhe estavam a pedir. Pedro ficou aterrorizado e em estado de paralisia. O seu coração disparou e sentiu-se num beco sem saída. Alguns membros do grupo começaram a falar-lhe alto e empurraram-lhe. Felizmente, depois de alguns minutos, passou um grupo de adultos que veio auxiliá-lo, afastando o grupo de adolescentes. Apesar de não ter acontecido nada de muito grave, esse evento deixou cicatrizes invisíveis, mas profundas no corpo de Pedro. Com o passar dos anos, os ombros de Pedro foram se inclinando para a frente, como se quisessem esconder o coração do frio do mundo. Não era apenas cansaço físico, era o reflexo de um mecanismo de sobrevivência. A ciência chama a isso memória somática. É quando o sistema nervoso, em alerta constante, ordena ao corpo que se proteja. Os músculos dos ombros contraem-se,
O peito fecha-se, e essa postura defensiva, repetida dia após dia, transforma-se numa armadura permanente. Os ombros de Pedro, agora curvados, carregavam mais do que caixas ou baldes. Carregavam as vozes da pobreza, as imagens das discussões, as ausências de pão. Cada fibra muscular guardava a história de um menino forçado a ser adulto cedo demais. Mesmo depois de muitos anos, quando as situações traumáticas já tinham passado, quando Pedro via situações de conflito na rua ou ouvia pessoas a discutir, o seu corpo reagia imediatamente e os ombros encolhiam-se, pois tentavam protegê-lo. As sensações que se traduzem em emoções, muitas vezes fortes, já tinham passado, mas bastava um gatilho para voltarem à superfície. Os ombros, guardiões silenciosos do nosso mundo interior, sustentam não só o peso físico, mas também o invisível. Preocupações, perdas, medos. Quantas vezes pensamos neles apenas como músculos e ossos? Mas o corpo é um arquivo vivo, e os ombros são uma das suas gavetas mais secretas. Hoje, caminharemos do trauma à tensão crônica nos ombros, explorando como experiências emocionais moldam a nossa postura e a nossa forma de habitar o mundo. Vamos agora conhecer mais a fundo o papel dos ombros no trauma. Os ombros estão estrategicamente colocados entre o coração e o mundo. São ponte entre o que sentimos e o que mostramos. Quando a vida nos fere, eles instintivamente erguem-se para proteger o peito e a garganta, as zonas mais vulneráveis. Filósofos e terapeutas somáticos veem nos ombros o símbolo da responsabilidade, do fardo e da autodefesa. Não são apenas meras partes do nosso corpo, mas são asas que nos querem proteger e, perante o medo, se retraem. E, quando o trauma não encontra expressão, essa retração pode transformar-se em prisão. Vamos agora entender a ciência por trás da memória corporal. A neurociência mostra que memórias traumáticas não vivem apenas na mente, envolvem o sistema nervoso, músculos e hormonas do estresse. Durante um trauma, o corpo entra em estado de alerta, o sistema nervoso simpático acelera, a adrenalina circula e os ombros contraem-se para proteger regiões vitais. Neste ponto, entra também a fáscia, uma espécie de rede que envolve o nosso corpo, que quando passa por qualquer tipo de trauma, seja físico, emocional ou relacionado a cicatrizes e inflamações, ela perde sua flexibilidade, fica rígida e se torna uma fonte de tensão para o resto do corpo. Uma das zonas mais afetadas são os ombros, que quando enrijecem por demasiado tempo, dão lugar à formação de pontos de gatilho, que geralmente causam dores, que podem irradiar para outras áreas, como pescoço e cabeça, causando assim dores no pescoço e dores de cabeça tensionais, libertando cortisol. Isso, por sua vez, contribui para o aumento da tensão muscular, criando-se assim um círculo vicioso. Mesmo depois do perigo passar, o corpo pode permanecer preso nesse padrão. Chamamos isso de memória somática, a lembrança de um evento gravada não em palavras, mas em posturas e tensões. É por isso que muitas pessoas, anos depois, sentem os ombros enrijecerem quando enfrentam algo que inconscientemente ecoa uma dor antiga. Esta rigidez não é fraqueza, é sobrevivência transformada numa bioquímica traumática no corpo. Na visão filosófica, os ombros são o lugar onde a vida nos pede para aguentar. São o palco do dever, do tenho de ser forte. Mas esse heroísmo silencioso cobra um preço. Com o tempo, a tensão contínua rouba fluidez, respiração e alegria. É como se o corpo dissesse: carreguei o mundo para te proteger, mas esqueci-me de pousar o fardo. Os ombros fechados afetam a forma como ocupamos espaço. Quem se fecha, respira menos fundo, olha menos para cima e até interage com os outros a partir de uma postura de retração. No fim de contas, uma coisa leva a outra.
uma postura mais fechada leva a um aumento de ansiedade e a uma forma mais negativa de ver o mundo. E por outro lado, essas sensações negativas acabam por criar uma postura mais fechada. É uma filosofia do corpo que molda silenciosamente as nossas escolhas diárias. Resumindo, essa tensão crônica não fica apenas nos músculos. Ela interfere com a respiração, limita movimentos, causa dores de cabeça e cansaço. Mais profundamente, afeta a autoconfiança. Quem carrega o peso nos ombros pode sentir-se esmagado emocionalmente e menos disponível para relações ou desafios. Até atividades simples, conduzir, trabalhar ao computador, abraçar alguém, podem tornar-se desconfortáveis. E esse desconforto constante mina a energia e o humor, criando um ciclo difícil de quebrar. Mas há caminhos para aliviar e ressignificar. O primeiro passo é reconhecer. O corpo não é teu inimigo. Ele é o guardião das tuas histórias. Micromovimentos energéticos, consciência postural e respiração profunda são portais de libertação. Segundo o autor Bessel van der Kolk, o trauma está codificado nas sensações do corpo. Por isso, a cura deve envolver o corpo. Isso inclui escutar o corpo em silêncio e aprender a se sentir seguro no próprio corpo, regulando assim o sistema nervoso. Terapias corporais, como massagem, desportos suaves ou práticas somáticas, ajudam a devolver mobilidade às articulações e confiança ao sistema nervoso. Mas tão importante quanto a técnica é a intenção. Aproximar-te dos ombros com escuta e gentileza, permitindo que falem. Vamos agora conhecer um exercício prático, proposto por Peter A. Levine, que consiste em ganhar consciência dos músculos, das suas formas e sensações. Sente-se ou deite-se confortavelmente e respire algumas vezes suave e profundamente. Agora toque numa parte do seu corpo, por exemplo, no músculo do seu antebraço e sinta a sua forma e densidade. Pode dizer: este músculo é o meu guardião, faz parte de mim. De seguida, poderá dirigir a sua consciência para os seus ombros, apertando-os algumas vezes, sentindo a tensão aumentar à medida que o solta. Procure o seu próprio ritmo nesta operação, enquanto for apertando e soltando sucessivamente. Quando experimentar este exercício pela primeira vez, poderá ter de aplicar uma maior pressão para sentir, mas a ideia é de recorrer apenas à pressão suficiente para se aperceber do seu músculo. Pode demorar o tempo que for preciso para percorrer cada parte do seu corpo, de modo a voltar a familiarizar-se, tanto com uma parte específica do corpo, como encontrando ligação entre essa parte do corpo e todas as outras partes. Pode também considerar útil referir a função de cada músculo à medida que for apertando. Poderá, por exemplo, dizer: este é o meu músculo. Ele ajuda-me a manter-me firme. Ele ajuda-me a realizar tarefas difíceis. Ele ajuda-me a movimentar-me com rapidez. Entenda que os ombros são asas que se lembraram de ser escudos. Quando o peso invisível cai, a postura ergue-se, o peito abre-se e a respiração encontra novos horizontes. Então, da próxima vez que sentires rigidez ali, lembra-te, talvez não seja apenas tensão, talvez seja uma história à espera de libertação. Cuida dessas asas, cuida de ti, porque um corpo que se liberta é também uma alma que volta a dançar. Se já teve uma experiência traumática, não hesite em partilhar nos comentários para ajudar outras pessoas a sentir que não estão sozinhas. E coloque um gosto caso o conteúdo tenha trazido algo de positivo para si. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Que estas palavras sejam luz para quem ainda caminha no escuro.